Bom dia, gente. Bom dia. O governo que a gente vai falar hoje é sobre o governo de Castelo Branco. E eu vou falar, na verdade, eu vou fazer uma biografia, se não me engano, sobre quem foi ele. O nome dele é Humberto de Alencar Castelo Branco, o nome completo dele. Ele nasceu em 1897, dia 20 de setembro, e faleceu em 18 de julho de 1967. Mais ou menos aí uns 70 anos, 69 por aí. Ele era do Partido Liberal, que eu acho bem interessante. Depois eu falo por quê. O mandato dele foi de 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. Ele teve 3 filhos e ele foi formado, a formação dele foi na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. E ele se formou entre 1929 e 1931. Isso foi a biografia dele. Agora eu vou explicar um pouquinho como ele foi eleito presidente do Brasil, né? E a eleição dele foi pela Assembleia, ou seja, o povo não teve direito ao voto para eleger ele, né? E como muitos pensam que ele era calmo e tudo mais, lutava pelo direito do povo, como ele sempre fez também, mas ele tinha a parte ruim também, que quem discordasse ou tivesse uma opinião diferente da dele era preso ou existia uma outra consequência. O governo dele teve o intuito de ajudar o povo, como a Nélia falou, e ele foi o primeiro presidente, né? Não escolhido pelo povo, mas foi o primeiro presidente da ditadura militar, depois de João Goulart, né? E, como ela falou, ele chegou, não foi por meio de voto, e os pontos positivos do governo dele foi que ele estabilizou as economias e as reformas institucionais e o combate à corrupção. Isso foi algo muito bom e ele fez isso, né? Mas também dos pontos desse poder, tem que ter os pontos negativos, como a ditadura militar, repressão da concentração de poder, restrição à liberdade de expressão, etc. No governo dele, ele também estipulou o AI-1 e o AI-2, né, durante o governo dele. O AI-1 deu início da repressão, que não anulou a Constituição de 1946, mas realizou as modificações que precisavam. Uma parte aqui do texto está escrito assim: o historiador Marcos Napolitano aponta que a repressão instaurada a partir do governo de Castelo Branco tinha os seguintes objetivos, ou seja, o objetivo dele era acabar com a elite reformista de esquerda e centro-esquerda, ou seja, ele estava tentando ajudar o povo, porque ele estava tentando acabar com a elite. Só que isso, obviamente, é impossível, né? Se ele não conseguiu naquela época, hoje continua a mesma coisa. Mas uma coisa que a gente não falou foi o nome dele, né? Que era Marechal Humberto Castelo Branco. Marechal Humberto Castelo Branco, e ele começou como presidente do Brasil em 1964. E tem a forma como ele saiu também. Os 2 partidos. Ele saiu do poder, né, no golpe militar entre 31 de março e 2 de abril de 1964, e foi uma conspiração realizada pelos militares contra o governo de João Goulart. O conchavo contra esse presidente aconteceu por conta da insatisfação das elites, porque como ele queria acabar com as elites ficaram insatisfeitas, obviamente, né? E ele tentou acabar com as elites e os projetos realizados no governo. E, em essencial, as reformas de base. Pegou os políticos que apoiavam o governo.
E o MDB é o partido que reuniu os políticos que se opunham ao governo, dentro dos limites considerados aceitáveis pelos militares.